Olá pessoal, estou aqui com o Elcio Sodré. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, imagina. E para começar, há quanto tempo você está nessa... Acho que você não tinha nem nascido, hein? Deixa eu ver, eu comecei em 1989, 25 anos mais ou menos. Eu tinha vocação para ser ator, sempre tive. E desde pequeno eu assistindo os desenhos na TV, eu ficava fazendo as vozes, gostava de brincar com a voz. Então eu sabia que meu destino já estava traçado, né? Tentei fazer outras coisas, fiz faculdade, fiz 3 cursos na faculdade. Mas não adianta, era veia artística, eu fui para o teatro e assim que tive a primeira oportunidade, pulei para a dublagem. E como a dublagem, obviamente, usa muito, né, o recurso da voz, como você faz para manter a voz, pelo menos, em dia? Olha, diz a lei, né? O bom dublador deve evitar gelado, não beber muito, até tarde, não fumar, mas isso tudo só no papel, viu? Porque meus colegas fumam que nem doidos, eu não fumo, já é uma grande vantagem, né? Bebo gelado normalmente, não tô nem aí. Agora, é claro que eu sei que amanhã de manhã eu vou, 8 horas da manhã, estar no estúdio para dublar. Então, claro que eu não abuso. Então, no dia anterior eu procuro descansar, dormir mais cedo, não exagerar no gelado, enfim. Faço aquecimento sempre que eu estou no meu carro, indo para o estúdio, o primeiro trabalho do dia eu vou aquecendo, exercícios que são próprios para mim, que a fono me deu. Periodicamente consulto a fono também para ela fazer uma avaliação, ver o que precisa fazer. Então, assim, em matéria de exercícios, a maioria faz também, dá aquela aquecida na voz antes, mas nada demais. Serve como uma dica para quem quiser arriscar? O ideal é ser bem Caxias mesmo, né? Cuidar bem da voz, ser meio Pavarotti, assim, não pode falar muito. Já aconteceu durante um trabalho, numa época de gravação, uma gripe, algum problema, perder a voz, e aí como é que faz nessa Acontece situação? com todo mundo. É simples, né? Se você não tem condições de falar, não adianta. O diretor não vai querer, vai mandar você embora para casa, vai remarcar aquela escala. Agora, se você está fazendo uma série, né, que você tem um personagem fixo, não dá para mudar a voz do personagem, né? De repente o Shiryu ficar com a voz bem mais nasal, fica feio, então eles não vão querer que você duble. Agora, se você vai fazer um longa-metragem, uma participação pequena em algum longa-metragem e tal, mesmo você estando meio rouco, meio afônico, vai assim mesmo. Faz de conta que aquele personagem tinha uma voz esquisita. Mas séria, assim, não dá. Quando eu estava fazendo Cavaleiros, se vocês forem... foi na saga de Hades. Eu estava muito mal. Só que eles tinham pressa para entregar os episódios. Não dava para esperar mais. Eu já tinha adiado umas 2 vezes a escala. E aí vai assim mesmo, vai o Shiryu gripado. Então se vocês forem procurar lá, vocês vão achar algum episódio lá que o Shiryu tá meio gripado. Só que o Cólera do Dragão não saiu de jeito nenhum, né? Não saía. Aí o que eles fizeram? Copia e cola, né? Foram em outro episódio, pegaram o Cólera do Dragão. Mas fica entre nós, hein? Não conta pra ninguém isso daí. Pode deixar. Uma outra curiosidade, assim, um dos personagens que você dublou é um dos meus desenhos favoritos que eu acho que muita gente que vai ver o vídeo nem vai conhecer muito. Pelo menos não acompanhou, que é os Jetsons. Você chegou a dividir voz, né, com o Sr. Space, não fez? Isso. E como funciona essa divisão de voz, que são 2 pessoas fazendo a voz de um personagem, então pra imitar a voz? Assim, na verdade, isso não é para acontecer. Se foi preciso trocar o dublador, foi por algum motivo muito forte, né? O próprio Shiryu não era para ser eu, era para ser outro. Precisaram trocar. O Sr. Spacely, já que você está falando dos Jetsons, já havia sido dublado há muitos anos. Eu era criança e já tinha os Jetsons. Eu era um daqueles que eu ficava imitando quando era criança, né? E era feito pelo Valdir de Oliveira, que já nem era o original. Acho que ele já era o segundo Sr. Spacely que apareceu. E na época que eu passei a fazer... Provavelmente ele não estava mais dublando, ou não estava em São Paulo, ou estava, enfim, não quis, alguma coisa muito séria. E aí foi o Gilberto Baroli até que me escalou para fazer o Space. Foi ele que dirigiu o longa dos Jetsons e a partir dali teve uma série também. E aí eu passei a fazer o Spacely. Mas fiz do meu jeito também, não era tão parecido quanto o Valdir, porque o Valdir tinha uma voz mais grossa, né, mais grave.
Zé Colmeia também não fui eu que fiz do começo, óbvio. Eu era criança, eu via o Zé Colmeia. Mas aí sim, aí eu procurei imitar. Eles abriram testes, né? Para ver quem conseguia chegar perto da voz do Casarré, que tinha falecido, não teve jeito. O Pateta também, o dublador, faleceu. Então eles procuraram alguém que imitava, né? Que imitasse a voz bonitinho. E ganhei o teste também para fazer o Pateta. Então, isso acontece, não tem jeito. Já aconteceu de às vezes um anime, um desenho, que é de longo, de muitos meses, e aconteceu de aparecer um outro trabalho que você precisa fazer, um longo de um outro personagem que você fez. Como é que foi de, às vezes, conciliar tudo isso? Se aconteceu de alguém ter que substituir por um tempo? Já aconteceu, a gente trabalha assim, essa é a vida do dublador, e a gente faz vários trabalhos ao mesmo tempo. Não faço um trabalho. No mesmo dia eu faço 3, 4, 5, 6, 7 trabalhos diferentes. Então isso é normal. Você faz um fixo numa novela, num desenho, num filme, isso aí é normal. Para você parar de fazer o personagem, aí eu volto na mesma questão anterior. É por alguma coisa muito grave. Sim. Já aconteceu de eu ser substituído, eu fui substituído na série Rugrats, Os Anjinhos, por um problema administrativo. Eu mesmo indiquei o meu sucessor, que foi o Alfredo Rolo, que chegava perto do mesmo timbre e tal, meio que me imitava como eu tinha feito. Isso acontece. Eu já substituí colegas por algum problema grave e também já fui substituído por colegas por algum problema grave. Já aconteceu de, por algum motivo, ou mudar de estúdio, você ter que mudar de cidade enquanto está fazendo um trabalho aqui? O que acontece às vezes é assim, a dublagem basicamente ela se resume em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então já aconteceu de dubladores de São Paulo irem ao Rio de Janeiro para dublar Pokémon, por exemplo, que eu me lembro. Acontece muito o contrário também, dos cariocas virem a São Paulo para dublar algum personagem de alguma série ou algum ator que só eles dublam e tal. Isso acontece, mas assim é raro. Geralmente tem, por exemplo, na época que eu fazia o Pateta, se o trabalho fosse para São Paulo, eu faria. Se fosse para o Rio de Janeiro, tem outro lá que faz também, muito parecido e tal. Então pode acontecer uma coisa e pode acontecer outra. E por fazer às vezes vários trabalhos de vários personagens diferentes, aconteceu às vezes de dar uma distraída, você usar a voz de um personagem falando para outro no começo, numa gravação? Existe o diretor que está ali dentro do estúdio, que está ouvindo e que está te orientando. Então se você sair um pouco da linha do personagem, isso acontece, também pode acontecer, ele vai te trazer a realidade novamente. Fala, opa, tá saindo um pouco da voz, tal, não sei o quê. Agora, o que acontece é assim, às vezes eu pego uma série nova para fazer um personagem novo, aí eu tento criar uma voz para esse personagem. Aí eu ouço o original, olho a carinha dele na tela e tal, e faço alguma coisa. E o diretor gostou, falou, não, legal, pode ir, vai nessa praia que tá bom. Aí você vai, começa a fazer. Aí dali a pouquinho, quando você vê, você já está fazendo a mesma voz que você já fez em outro personagem. Por quê? Porque aquela voz é meio inconsciente. É uma voz que você já conhece, o seu cérebro já conhece, é confortável para você, e aí você passa a fazer igual. Então, assim, se você for olhar mesmo, tem vários personagens diferentes, com voz caricata, mas que é o mesmo timbre, a mesma voz. Dificilmente você vai achar alguém que tenha uma capacidade de fazer 20 vozes diferentes. Mentira, se você for olhar, não é. Ele pode fazer 200 personagens diferentes, mas se você for olhar, essa voz é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. A voz, por exemplo, quando sem falar em caricatura, Shiryu, Kakashi, a Barai Range no Bleach, é a minha voz normal, é essa que você está ouvindo aqui. O jeito de falar é que às vezes muda, né? Um fala mais introspectivo, o outro é mais explosivo, mas é a minha voz normal, não mudo. Mas se você não olhar e não prestar atenção, você fala assim, putz, é a mesma voz, tal, não sei o quê. Acontece. Novamente, muito obrigado pela entrevista, foi fantástico. Valeu. Fiquem ligados aí para o próximo.